Bom dia, seja bem-vindo ao nosso devocional, mais uma semana que está começando e que bom que você decidiu começar a sua semana aqui na presença de Deus, fazendo o seu devocional, esse momento em que nós vamos fazer a leitura da palavra de forma simples e descomplicada. Todos os dias tem a palavra do dia. A palavra de hoje, deste domingo, está no livro do profeta Isaías, capítulo 66, nós vamos fazer a leitura deste versículo, que é o versículo 2, já. E depois de fazer a leitura da palavra do dia, nós teremos o nosso momento de oração. Devocional é o tipo de coisa que você deve fazer todos os dias, assim como eu acredito que existem outros hábitos que você faz todo santo dia. Todos os dias você almoça, todos os dias você toma banho, todos os dias você escova os dentes, todos os dias você vai ao banheiro. Existem coisas que a gente faz diariamente. O devocional é uma dessas coisas. É um cuidado com o seu espírito, é um cuidado com a sua mente, é um cuidado com o seu interior. E não tem nenhum problema se você fizer o devocional às 6 horas da manhã, que é quando ele vai ao ar, ou se você fizer às 7, às 8, às 9, às 10, não tem problema. 6 da manhã você já sabe. É a hora em que nós postamos o nosso devocional. Todos os dias. Já tem 1 ano e... maio, junho, 1 ano e 2 meses que todos os dias nós fazemos isso sem falhar nenhum único dia. E aí o horário fica a seu critério. E durante esses dias do mês de junho, nós estamos pedindo em nosso devocional por restituição. Estamos orando por isso, clamando por isso, para que Deus possa restituir coisas importantes que um dia fizeram parte da sua vida e que hoje não fazem mais. Você que perdeu saúde, você sempre foi uma pessoa muito saudável, independente, não precisava de ninguém para nada e agora a sua saúde está bem debilitada. Eu creio que Deus pode restituir tua saúde, eu creio que Deus pode restituir o teu ânimo, tua alegria. Você era uma pessoa criativa, inspirada, alegre, feliz e de uns tempos para cá você anda muito triste, borocochô. Vamos clamar por restituição disso tudo, eu creio que Deus pode fazer. Então nós vamos orar em instantes. Já pode colocar os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Pode colocar pelo que você quer orar em relação à restituição. Eu quero restituição do meu casamento, do meu namoro, da alegria que eu tinha, do meu ânimo, da minha saúde, da minha vida financeira. Já perdi muito dinheiro, pastor Guilherme, já perdi muita oportunidade, já perdi muito tempo. E aí, como é que Deus restitui tempo? A gente vai voltar no passado? Não, mas eu creio que nesses próximos 6 meses de 2026, que faltam para acabar o ano, pode acontecer o que não aconteceu em 1, em 2, em 3, em 4, em 5 anos. É dessa forma que Deus restitui o nosso tempo. Então eu creio sim em restituição. Escreve seus pedidos de oração aqui e em instantes nós vamos orar uns pelos outros, porque a Bíblia é muito clara em dizer que Jó, ele teve essa restituição em dobro. Tudo que ele perdeu foi restituído em dobro. Mas a Bíblia é clara em dizer no momento em que aconteceu isso, enquanto ele orava pelos seus amigos. Então, durante esses dias, nós vamos orar uns pelos outros aqui. Então, além de deixar o seu pedido, já escolhe um pedido para você orar também. Deixa o seu like, me ajude a espalhar o nosso devocional, deixa a curtida, deixa o joinha, compartilhe com alguém e não esqueça que hoje tem culto. Eu vou ficar muito feliz se eu te ver aqui na igreja em Guarulhos daqui a pouco, 9 horas da manhã, eu estarei pregando na Avenida Salgado Filho, número 517. Fica muito bem localizado, no centro de Guarulhos, numa das avenidas mais movimentadas da cidade. É um lugar seguro, tem estacionamento, tem escolinha para as crianças. Vem. Daqui a pouquinho, 9 da manhã, eu estarei pregando aqui em Guarulhos, tá? Eu quero te encontrar aqui. E para quem mora fora de São Paulo, 6 da tarde, eu estarei pregando aqui no canal Culto Online. Nós teremos aqui em nosso canal, tá? Vamos à palavra de hoje? Antes, ore comigo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Senhor, nos dê entendimento agora da palavra que nós vamos ouvir. E que o nosso dia seja um dia abençoado, este domingo. Que possamos viver esse tempo de restituição, já que estamos firmes neste propósito de oração em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 2. Eu quero ler a segunda metade do versículo 2. Exatamente este trecho aqui em que Deus está declarando o seguinte. É Deus quem está declarando essas palavras aqui. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Deus dizendo que tem consideração, estima é consideração, carinho, respeito por esse grupo de pessoas. Qual é o grupo de pessoas? Aquele que é humilde e contrito de espírito, não é um orgulhoso, um soberbo, alguém que se acha o dono da razão. Não, é uma pessoa humilde, uma pessoa que o seu espírito é contrito, é reservado, é uma pessoa que não se acha melhor do que ninguém e ela treme diante da palavra de Deus. Essas pessoas têm a estima, a consideração do próprio Deus. Você já imaginou? É tão bom quando alguém nos considera, né? Quando alguém demonstra o seu afeto, o seu carinho, o seu respeito por nós, né? Eu fico muito feliz. Eu não trabalho por isso. Eu não trabalho para ganhar louros, para ganhar elogios, para ganhar uma medalha de reconhecimento, palminha. Não. Mas eu fico feliz quando alguém diz, sabe, olha, pastor Guilherme, eu sou muito grato por tudo que o senhor já me ajudou. O senhor já falou palavras aqui no devocional que já me ajudaram muito. Acabou, ganhei meu dia quando eu ouço isso. Quando eu estou junto com pessoas e às vezes numa festa de aniversário isso já aconteceu, em casamento isso já aconteceu, e ali a pessoa em algum momento ela fala, olha, eu quero agradecer, pastor Guilherme, eu tenho muito carinho por você. Eu fico feliz. Quem que não fica, gente? Quem que não fica? A gente fica feliz quando alguém, seja em público ou em particular, muitas vezes eu ouço isso no particular, quando alguém diz isso, né? Olha, eu tenho muita consideração por você. Todo mundo gosta disso. Agora imagine Deus, gente, Deus, o Criador, o Senhor dos céus e da terra, aquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o verbo que se fez carne, aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, a luz deste mundo, o sal desta terra, o pão da vida, o próprio Deus, dizendo que existe um grupo de pessoas que ele tem consideração. Tem um grupo que a esse eu estimo. Esse tem meu respeito. E quem é esse grupo? A este eu estimo. A humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Os humildes. As pessoas que não são arrogantes, que não são soberbas. Gente, uma pessoa orgulhosa, ela pode ter muitas qualidades, mas é como se todas as qualidades dela desaparecessem quando ela é orgulhosa, quando ela é arrogante. Então ela pode até ser boa naquilo que ela faz, é um bom profissional, é competente, é uma pessoa boa no que faz. A gente tira o chapéu para isso. Mas se ela é uma pessoa orgulhosa, você não suporta essa pessoa. Porque ninguém gosta de conviver com gente orgulhosa. Eu passei por uma experiência onde nós precisávamos de uma pessoa, até questão de documentação da igreja e tudo mais, nós precisávamos da ajuda de uma pessoa para isso.
E aí eu estava com uma pessoa em contato que estava nos ajudando, mas estava muito demorado, estava muito lento, tinha tido alguns erros, alguns problemas, e eu sou uma pessoa meio acelerada, e eu falei, olha, vamos procurar uma outra pessoa. Aí nós procuramos uma outra pessoa por indicação, que lidava com essa parte de documentação, e essa pessoa, ela se mostrou extremamente competente no que fazia. Mas bastou uma conversa para a gente ver quão orgulhosa era essa pessoa. Como essa pessoa se achava, a última bolacha do pacote. E aí, quando terminei a conversa, eu falei, e aí, Carol? E a Carol falou, olha, me parece ser uma pessoa bem competente. Eu falei, eu também tive essa sensação. E aí eu fiquei esperando para ver se a Carol ia falar, se ela também teve a impressão do orgulho, da arrogância, né? Então aí a Carol falou, olha, me parece ser uma pessoa bem competente, profissional, mas muito orgulhosa essa pessoa, não? E eu falei, é isso mesmo. Não quero. Não quero. Vamos procurar uma terceira opção. Ninguém gosta de trabalhar, de conviver, de morar, de casar, de estar junto de alguém que só sabe falar de si, de alguém que se acha melhor do que os outros. E até o próprio Deus também tem essa coisa com o orgulhoso, não tem vez com Deus. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. O soberbo, Deus resiste à oração, os pedidos do soberbo. Mas a humilde, esse eu estimo, diz o Senhor. Que nós possamos carregar em nosso coração essa humildade, que não tem nada a ver de você ficar se humilhando para os outros, não tem nada a ver de você ficar depreciando o seu trabalho. Ai, quem sou eu? Ai, tá vendo? Eu quero ser humilde. O pastor Guilherme falou que a gente tem que ser humilde. Ai, quem sou eu? Não sou nada. Ai, nossa. Não é isso. Humildade não é isso. Humildade é você saber que você não é melhor do que ninguém. Não é porque você tem mais dinheiro que a outra pessoa que você é melhor do que ela. Não é porque você tem uma escolaridade que ela não possui que você é melhor do que ela. Não. Nós não somos melhores do que ninguém. E a gente tem que lembrar disso todos os dias. Tenha paciência com as pessoas. Tenha um olhar de misericórdia. Não é porque você nunca cometeu um pecado horrível, porque existe o orgulho espiritual. Tem gente que ela não se orgulha da condição financeira ou da condição acadêmica que ela tem, estudos e tal, mas tem muita gente que o orgulho dela está na questão espiritual. Eu nunca fiz isso. Lembra daqueles 2 homens que subiram para orar? Que Jesus conta que 2 homens subiram para orar. E um nem ousava olhar para o céu. Ele se considerava um pecador. Já o outro, não, porque eu não sou como este homem, porque eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes na semana, eu não sou como esse homem. E Jesus faz críticas a esse comportamento. Então a gente não pode ser orgulhoso, arrogante, nem nessa questão espiritual. Achar que você é mais espiritual porque você frequenta uma igreja, porque você conhece a Bíblia, porque você nunca cometeu um pecado X, Y, Z. Não, eu nunca fiz isso, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca enganei, eu nunca caí em adultério, eu nunca me droguei, bebi. Amém, que bom, parabéns. Mas não pense que você é melhor e não pense que você tem o direito de pisar nas outras pessoas simplesmente porque você nunca fez tais coisas, tá? Nós estamos aqui para aprender. Ninguém é perfeito. E se tem um erro que a gente não pode cometer, esse a gente tem que evitar. É o orgulho. Deus estima os humildes. Sejamos humildes. Que a gente possa tratar todo mundo bem e com respeito, tá? Deixa o like, me ajuda, por favor, seja humilde, deixa o seu like, seja humilde, compartilha esse devocional para 2, para 3, para 4, para 5 pessoas, coloca nos status, nos stories e daqui a pouquinho, 9 da manhã, então, culto presencial. Vem participar de um culto presencial, estarei eu, Carol, o Felipe, a esposa dele, a Carol, o Lucas, a Juliana, a nossa equipe vai estar ali. Vem com a gente, 9 da manhã, Avenida Salgado Filho, 517, ou então, culto online, 6 da tarde aqui no canal, tá? Vamos orar agora, apresentar esse dia ao nosso Deus. Senhor Jesus, uma vez mais, clamamos por restituição. Eu creio que o Senhor pode trazer de volta coisas que se perderam.
Há pessoas que estão fazendo este propósito da restituição pelo seu casamento. Ela perdeu o casamento, o relacionamento está complicado, eles estão distantes, eles têm brigado muito. Outros que estão fazendo este propósito da restituição por questões financeiras, pela vida profissional. Essa pessoa já teve muito dinheiro, já passou muito dinheiro pela mão dela e ela perdeu, ela gastou, ela tomou um golpe, se endividou. Senhor, restitui. Eu creio que tu podes, Senhor. Tu podes restituir Você tudo sabia que que além perdemos. dos devocionais Restaura e a das nossa orações saúde, diárias, também realizamos uma alegria, obra o missionária ânimo, que ajuda os mais a vulneráveis. paz. Tem gente Levamos que já teve água para paz, o já foi sertão alegre. nordestino. Hoje não tem mais. Visitamos crianças em 4 Senhor. orfanatos. Porque no momento em que Jó orava pelos seus amigos, o Senhor o restituía. E nós fazemos isso agora. Nós oramos pelos pedidos que estão sendo deixados aqui. Eu, inclusive, vou pegar um pedido de oração aqui, que foi deixado aqui. A Maria de Fátima. Eu oro pela Maria de Fátima. Eu oro pela Roseli. Eu oro pela Sheila. Pelo João Batista. Tá aqui, Senhor. Eu estou orando pelos meus amigos, são meus amigos, são pessoas que fazem um devocional todos os dias, e assim como Jó, enquanto ele orava por outras pessoas, o Senhor o abençoava. Eu creio que nesse momento em que nós oramos uns pelos outros, o Senhor está nos abençoando, o Senhor está nos restituindo, em nome do Senhor Jesus. Entregamos este dia em tuas mãos, abençoe os cultos que teremos, tanto o culto presencial como online, que haja salvação, que haja encontros com o Senhor Jesus, já que falaremos sobre isso. E nos ajude, Senhor, a manter em nosso coração a humildade, que jamais nos tornemos orgulhosos, porque isso tira todo o brilho, toda a beleza de uma pessoa se perde quando ela é orgulhosa. Que sejamos humildes, que tenhamos um coração humilde, Senhor. Entregamos este dia em tuas mãos. Eu oro pelos dizimistas, desse amor que transforma, pelas crianças dos orfanatos, e entregamos este dia em tuas mãos, em nome de Jesus. Respire fundo e diga amém. Amém e amém. Maravilha! Deixa o seu like, compartilhe e te espero no culto aqui em Guarulhos ou online, ainda hoje. Deus abençoe.